Janones, você seja um governista incorrigível. Eu vejo que essa denúncia que agora surgiu pela Procuradoria, o vazamento do vídeo, né? O vazamento do vídeo, não, o vídeo da delação premiada do coronel Mauro Cid, a repercussão que isso está tendo, embora fatos tristes e trágicos da história do Brasil, eu vejo que aqui em São Paulo a sensação que nós temos é um certo desânimo com o governo Lula, um certo desânimo. E principalmente o pessoal da minha geração vê no governo uma desatenção muito grande com as coisas, com os detalhes. Uma das coisas que mais atingiu a nossa geração, as pessoas da minha geração, foi a entrevista, por 2 horas, que o ministro da Defesa, Múcio, deu no programa Roda Viva, com aquela senhora pondo uma casca de banana por cada 5 minutos, a coordenadora, onde o ministro ele exagerou nos elogios a Bolsonaro, minimizou o golpe, disse que era hora da conciliação, que trazer o caso Rubens Paiva era fazer política e que ele defendia o parlamentarismo, o semipresidencialismo, ele como sendo uma pessoa da arena, de Pernambuco, ligado a Marco Maciel, fez a campanha do Sarney. Bom, ele nos humilhou por 2 horas. Nos humilhou. Fazia muito, e nada mais, nada menos que na TV Cultura, no grande programa Roda Viva, criado pelo Vladimir Herzog, quando Herzog estava na TV Cultura. Você que é um estudioso, é um gigante. Como você vê isso, querido Janones? Adriano, primeiro, assim, a gente tem... Eu acabei de citar o exemplo da ministra Anísia e, resumindo tudo aquilo que eu falei aqui, que eu já estou conversando mais que o Caio Fábio, mas resumindo tudo, o que eu quis dizer foi o seguinte: tem decisões que você não quer tomar, mas você é obrigado a tomar. Em resumo, foi isso. Beleza. Só que eu acho que isso tem limite também. E eu acho que o Múcio passou essa linha. Ele passou um limite. Você se referiu a mim muito bem, dizendo que eu sou um governista incorrigível. Mas mais do que um governista incorrigível, eu sou um lulista incorrigível. Eu não tenho dúvida. Assim, a história ela precisa de um certo distanciamento, né, para a gente enxergar. Então, assim, o Lula será visto como o maior líder político da história desse país pelos próximos 100 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O negócio é que ele está vivo, ele está aqui. Então, a gente não enxerga ainda isso. A minha análise pessoal... Eu não sou historiador, vocês têm muito mais legitimidade para dizer isso do que eu, mas na minha visão, depois do desfecho, sai da cadeia, vence eleições, ele supera o Getúlio como a maior figura histórica da política desse país. Cada um tem a sua análise, enfim, mas é a minha opinião. Talvez mais passional até do que técnica, mas é a minha opinião. E para dar um exemplo em relação ao Múcio, tem concessões que você precisa fazer. Por exemplo, amanhã, às vezes eu vou precisar para aprovar um projeto que é importante para o país, logo também é importante para o presidente Lula, eu vou ter que dialogar com um deputado de direita e etc. Mas tem um limite, né? Se para aprovar esse projeto eu tiver que ir lá e ofender o presidente Lula e falar, não, Lula é ultrapassado, esquece ele não... aí já ultrapassou um limite, aí já não dá mais para... Aí não está dentro do jogo político. Então, não sei se eu estou sendo claro, mas para mim o Múcio... Por exemplo, quando o Múcio desempenha a função que ele vem desempenhar no governo, lá no início, ali para mim ele foi uma figura extremamente importante.
porque a gente precisava de alguém, não era o ministro da Defesa que o Lula queria, mas era o que ele precisava. Porque ele precisava de alguém que tem um diálogo com o bolsonarista, e ele precisava de alguém que desarmasse aquela tentativa de golpe, que nos bastidores a gente não sabia a gravidade, mas a gente sabia que era sério, que não era só um aloprado de um Bolsonaro falando besteira. A gente sabia que aquela ida para os Estados Unidos era suspeita, todo mundo ali já vivia com a possibilidade de golpe a qualquer momento. Então, o Múcio ali, para mim, ele desempenha, ali ele vai no limite. Dialoga com o bolsonarista, já tinha sido recebido pelo Bolsonaro, não fez nenhum discurso radical. Ele foi o cara que chega para colocar a paz, para estabelecer, fazer um acordo de paz. Ali, até ali, para mim, ele vai no limite. Agora, ele ultrapassou absolutamente essa linha. Você colocou muito bem todos os atos que você citou aqui, todas as falas extremamente infelizes, que, na minha visão, torna insustentável a permanência dele no cargo. A permanência dele no cargo não é um desrespeito ao presidente Lula, é muito maior do que isso. Você citou muito bem o nome do Vladimir, porque é uma ofensa, é um desrespeito a toda a história do campo democrático no nosso país, a toda a história da luta de esquerda, a toda a história da luta pelos direitos humanos, a toda a história da luta pelo fortalecimento do Estado Democrático de Direito, e etc. Só para fechar, no início da sua pergunta, você colocou a questão, e essa questão é inegável, é aquilo que eu falei em relação à alta dos alimentos, não se justifica o injustificável, ponto. O presidente Lula está em um momento de desgaste, de impopularidade e etc. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida. E aí, agora eu estou dizendo para você aqui eu estou deixando a paixão de lado, eu estou deixando o fato de eu ter o Lula como uma referência política para dizer para vocês, falando aqui como um deputado federal e alguém que conhece de comunicação e que acompanha o presidente Lula à distância, de casa, mas há 30 anos, praticamente desde a minha infância. Eu não tenho nenhuma dúvida qual vai ser o desfecho dessa história. A turma de lá é muito boa em treino, enquanto está treinando. Na hora do jogo, eles não são bons. O deputado Nicolas Ferreira e os outros deputados da extrema-direita pegam, aqui é números agora, não é achismo, pegam os números deles e compara os números deles com os meus nas redes sociais, de janeiro a julho de 2022. Eles tinham 10 vezes o meu engajamento. Olha o que aconteceu quando começa a eleição. Eu atropelo eles, tanto com as minhas redes como nas redes do presidente Lula. Aquela discussão que eu tive com o deputado Nicolas, uma que foi bem divulgado, um bate-boca que a gente teve no Conselho de Ética e tal, tem uma coisa que eu falo no ouvido dele, que foi o que irritou ele, e a câmera não pega ali o que eu falo. O que eu falo para ele é o seguinte, eu olho para ele e digo o seguinte, enquanto estamos treinando, você sempre será superior. A hora que o juiz apitar e o jogo começar, vocês vão ser derrotados mais uma vez. Onde eu quero chegar? Vou fazer uma analogia com o Ronaldo lá em 2002. Foi dado como morto, acabado, tal. Um ano depois, artilheiro da Copa. Vou dar um exemplo com o mesmo Lula. Eu quero que vocês lembrem o que aconteceu quando estourou o mensalão. Ninguém que tivesse um mínimo de bom senso discutia se o Lula ia ser reeleito ou não. A discussão era só se ele terminava o mandato ou não. Eu lembro daquela Veja que comparou ele com o Collor, colocou o Lula com os dois. As duas torres ali não tinha discussão mais se o Lula ia ser o próximo, era só se ele terminava ou não. Mais uma vez o Lula foi lá e mostrou porque que ele é o bom e velho Lula e deu a volta por cima e foi eleito com aquela votação histórica. A história irá se repetir. O mandato hoje decepciona? Decepciona. O Lula não foi eleito para 2 anos de mandato, ele foi eleito para 4 anos de mandato. Se existe algo de positivo nessa crise, é que ela vem em um momento que dá para ligar o sinal. Ligou o sinal amarelo a tempo, dá para reverter. Segundo, acho que foi bom, deu uma lição. Muitos aí do governo deixaram a arrogância de lado e viram que tem que ir para campo lutar. Eu não tenho dúvidas que essa história terá o mesmo desfecho que teve na crise de 2005, que o Lula vai mostrar porque que ele é o Lula e que a gente vai ter um excelente governo e que daqui a um ano o cenário vai ser absolutamente diferente, o governo vai deixar a sua marca, o preço dos alimentos vai reduzir e assim por diante, e nós vamos sepultar, porque aí com a outra vitória, assim, quando a gente ganhou a última eleição, as pessoas me viam na rua depois da eleição e falavam assim, eu tô respirando tão aliviado, eu sempre falava assim, mas por quê? A guerra não acabou.
não acabou ainda. Uma derrota do bolsonarismo, da extrema-direita em 2026, aí a gente vira de uma vez por todas esse capítulo. Aí eu acho que a gente volta. Não, óbvio que vai continuar tendo polarização, nós vamos ter outras correntes políticas, mas eu acho que o do extremismo radical a gente vira a página. Do ataque às instituições a gente vira a página.